Olá, pessoal! Agora nós vamos ver como nós calculamos as medidas de tendência central no R. Vamos ver como é facinho. Vamos ver os exemplos que nós vimos em aula. Primeiro, pessoal, a gente coloca aquele comando para limpar tudo que tem no R, que é o rm, parênteses, list, igual a ls, parênteses, fecha o parênteses, fecha o parênteses. E ele limpa tudo que está salvo, tudo que está armazenado no R. Para a gente rodar, ou a gente clica aqui em Run, ou a gente utiliza o teclado Ctrl Enter, no caso do RStudio. Se nós estivéssemos no R, nós utilizamos Ctrl R, ok? Coloquei aqui algumas informações como comentário, utilizando aí a hashtag, e entrei com os nossos dados aqui, ó, dados 1, vai receber os valores 9,1, né, que no caso a gente utiliza o ponto, 9,5, 9,8, 10,2 e o 11, tá? Então, vou selecionar tudo aqui e vou rodar, vou entrar com os nossos valores. Poderia entrar com esses valores por meio de uma planilha do Excel ou então por meio de uma planilha do Google Planilhas, ok? Entrei com os meus dados. Agora, né, entrei com um vetor, na verdade, de observações, de valores. Agora, pessoal, eu vou calcular a média. Para eu calcular a média, eu utilizo esse comando aqui, min, tá? Então, min de dados 1, que foi o nome que eu atribuí a esses valores. Então, Ctrl Enter, tenho aqui os meus valores, meu valor de média, né? 9,92 kg. A moda, pessoal, nós temos um probleminha. Por quê? Porque nós não temos função para moda. Então, nós criamos aqui uma função. Existem várias formas de criar essa função para moda, tá? Eu vou utilizar essa aqui, que é a função de x. O z, ele vai ser uma tabela como um vetor x, qualquer vetor, né? Que a gente vai dizer aí para ele. E os nomes vão ser nomes de z, e ele vai encontrar o que aparece com maior frequência, os valores de z que aparecem com maior frequência. Então, eu rodo essa função, é só para ele entender que essa função é a moda. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui essa função. E aí, para eu encontrar a moda, eu só coloco o nome que eu dei para a função moda do meu vetor dados 1. Então, ele encontra a moda para o meu vetor, né, que são os valores aqui. Ele vai printar todos os valores, tá, pessoal? Por quê? Porque nesse caso nós não temos moda, tá? Todos os valores são diferentes. Então, ele printou aqui todos os valores nesse caso porque nós não temos moda, ok? Então, até coloquei aqui um comentário, não tem moda, a função mostra todos os valores, ok? Mas essa é a função aqui que eu acho mais interessante, porque ele printa aí todos os valores de moda quando nós temos mais de um. A outra função que nós vamos utilizar é a mediana. A mediana, ele tem aí a função da mediana, né? Então, nós vamos calcular aqui a mediana de dados 1, né? Dos valores que nós entramos, que é, no caso aqui, o 9,8 kg. Vamos para o segundo exemplo que nós vimos lá na nossa aula, tá? Que são o número de atendimentos realizados por 10 profissionais em uma semana. Então, são esses dados aqui, chamei de dados 2, criei um vetor, né, com esse comando aqui, o C, entrei com todos os valores. Para eu calcular a média, a mesma coisa, min de dados 2. E aí, eu tenho os valores 25,1, né, nesse caso, número de atendimentos. Não tem a moda, né, não preciso colocar a função porque eu já entrei com ela e não utilizei o RM depois, mas posso entrar, não tem problema nenhum. Eu entrei com a nossa função e ele vai encontrar a moda para nós. Nesse caso, nós temos a moda, então ele não vai mostrar todos os valores, ele só vai mostrar o valor da moda, que é 21, tá? Então, nós temos que ficar atento, porque essa função, se não houver moda, ele vai mostrar todos os valores. Se houver moda, ele vai mostrar um número reduzido de valores aí do nosso conjunto de dados, ok? E a mediana, nós utilizamos o comando median, tá?
Então, vou selecionar aqui. Não precisaria selecionar, tá, pessoal? Poderia deixar aqui o meu cursor na linha e ele vai rodar aí esse resultado, que é 21,5 do nosso conjunto de dados. Tudo bem? Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos como encontrar a média, a moda e a mediana de um conjunto de dados no software R, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos, galera!